Bom dia, pessoal. Olá. Cláudio, Sena, muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui em Terras Cariocas para a gente falar desse tema tão importante, tão interessante e ainda tão pouco difundido aqui no Brasil, que é sobre inteligência espiritual. O Cláudio Sena é um especialista e eu estou extremamente feliz em estar tendo essa honra de recebê-lo aqui para a gente ter essa conversa hoje, né? Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre inteligência espiritual, que é um tema que eu tenho dedicado uns anos agora de estudos e principalmente, Cláudia, de prática. Então existe muita teoria, né? Eu tenho trazido isso para a prática, principalmente a prática dentro das organizações. Então eu queria começar a nossa conversa hoje pedindo para o Cláudio explicar para a gente o que é inteligência espiritual, porque ainda do pouco a gente sabe o que é. Então, Cláudio, explica pra gente, com toda a tua sabedoria, o que é inteligência espiritual. Então, Cláudia, a inteligência espiritual é aquela inteligência que dá sentido às outras duas ou mais inteligências. Mas é importante entender primeiro o que é inteligência, né? Então, inteligência é uma capacidade de nós usarmos todo o nosso potencial, todas as nossas habilidades para resolver situações. Então, entender as situações e tentar resolvê-las. Primeiramente, a primeira a inteligência que foi trabalhada foi a inteligência racional. Por quê? Porque as questões eram racionais, né? Então era mais a ideia de resolver os problemas do dia a dia. Né? É o nosso conhecido QI, no caso, né? Perfeitamente, o QI, que foi nos anos 20 do século passado que desenvolveu-se esse teste para medir esta inteligência. Então ter um QI de 3 dígitos era considerado extremamente inteligente. Mas o que essa inteligência faz? Ela apenas resolve problemas racionais. Só que nós não temos só problemas racionais na nossa vida. Claro. Né? Então, nos anos 90, começaram a surgir estudos com relação às nossas emoções e como é que nós podemos usar as nossas emoções de forma mais positiva. Aí, então, surgiu o estudo da inteligência emocional. Ou seja, eu lidar com as minhas emoções, entender as emoções dos outros. E aí eu consigo resolver os problemas emocionais. Mas para quê? Para que eu ser inteligente racionalmente e emocionalmente? Tem que ter um sentido, tem que ter um porquê. Aí é que entra o conceito da inteligência espiritual. É aquela que nós percebemos o nosso sentido e principalmente percebemos a nossa interconexão com o todo. Então essa que é, então, em breves palavras, né, a inteligência espiritual é aquela inteligência que nos dá esse sentido de conexão e de pertencimento a um todo maior do que nós mesmos. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Então, estar aqui, olhar, sentir essa conexão faz parte do desenvolvimento desta inteligência. Estar aqui conversando com você, estar conversando com o seu público, também faz parte dessa inteligência, porque cada pessoa está trazendo algo e está recebendo algo. A gente pode falar que então é como essa conexão com o todo, né? Desde a conexão com o outro, com o próximo, mas ao mesmo tempo a conexão com a natureza, com o ambiente, com a sociedade. Perfeitamente. Então, principalmente essa questão de entender o nosso papel dentro desse todo e o que nós podemos fazer e como é que é a rede de inter-relações. Então, cada vez que eu compro uma camiseta, cada vez que eu como alguma coisa, eu estou participando de uma rede maior. Então, se essa camiseta foi feita com material que prejudica o meio ambiente ou com trabalho escravo, com trabalho infantil, eu estou contribuindo com isso. Então, a inteligência espiritual dá essa ideia. Esse sentido de não estou comprando algo apenas porque eu quero, porque é bonito para o consumo, mas de onde vem, qual é o impacto que está gerando no todo, uma ação minha, como esse impacto está gerando no todo. Seria algo nesse sentido. Que é um conceito que está ligado ao conceito da sustentabilidade, óbvio, mas vai além, né, do conceito da sustentabilidade. E é interessante a gente pegar a outra palavra, então, inteligência espiritual. Então, o espiritual, né? Por que espiritual? Né? Por que se usou essa palavra espiritual? De onde é que vem essa palavra? Porque existe uma confusão entre espiritualidade, religiosidade e religião. Então, na realidade, a espiritualidade é algo mais amplo que nos mostra a nossa essência. Quem somos em essência? E daí vem a palavra espíritus, aquilo que é o sopro, que é o respiro, aquilo que nos dá a vida. No latim, o spir, né? O spir vem de respirar. Respirar, inspirar, expirar. Isso nos traz a vida. Então, a dimensão espiritual é essa dimensão
da nossa vida mais profunda. Claro, e depois tem os desdobramentos, tem a religiosidade, que é a religação com algo maior, e tem a religião, que é a institucionalização da forma como nós nos conectamos. Então, vai ter várias formas, vários caminhos, e cada pessoa escolhe um caminho. Mas é importante ressaltar que a inteligência espiritual, ela não depende de uma crença religiosa, ou ela não depende de dogmas. Ela é baseada em princípios que não são princípios dogmáticos. Então, eu atuo sem precisar ter necessariamente uma religião pré-definida, né? Eu costumo dizer para o meu público, né, quem me acompanha já, eu gosto muito desse conceito de espiritualidade sobre uma transformação interna. Também gosto muito de enfatizar para nunca confundirem religião com espiritualidade. Isso não quer dizer que você não possa ter uma religião e ao mesmo tempo ter seus trabalhos espirituais, ou a tua religião ser o teu trabalho espiritual. Mas você pode ao mesmo tempo não ter nenhuma crença ou religião e buscar se trabalhar espiritualmente, que no fundo é sobre essa transformação interna, assim, que eu acredito, pelo menos a minha visão, e para mim fez muito sentido. Cláudio, você tem uma trajetória muito interessante, né? Você é formada em administração, depois você foi fazer mestrado e o teu doutorado, né, com ênfase em inteligência espiritual. Você já esteve fora do Brasil, em alguns lugares, também fazendo pesquisas sobre inteligência espiritual. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da tua trajetória e como você chegou até aqui, né? E hoje você está focado nesse assunto que é a inteligência espiritual. Compartilha um pouquinho com a gente. Então, Cláudia, é que essa busca, né, da espiritualidade é uma busca pessoal de muito tempo. Mais de 30 anos que eu busco por meio da meditação, por meio de contato com várias tradições espirituais. E essa busca era uma busca muito pessoal. Então, no início, fiz uma carreira, primeiramente trabalhando em empresas de informática, né, na época, na empresa de TI, que agora, né, chama de empresa de TI, durante 10 anos, e em determinado momento eu decidi buscar outros conhecimentos. Aí fui primeiro para engenharia elétrica, não concluí, depois fui para análise de sistemas também, cursei um pouco, e aí eu descobri a administração, focado mais na transformação das pessoas e principalmente na questão da sustentabilidade. Então a minha formação em administração teve foco em gestão ambiental, né? Esse foco primeiro. Só que fiz o meu mestrado nessa área, e aí fui para a área acadêmica. Então a partir dessa formação, do mestrado, fui para a área acadêmica e comecei a trabalhar muito focado na sustentabilidade socioambiental. Então trabalhando com sistemas de gestão ambiental, com formação de pessoas. Mas eu percebia que existia alguma coisa que estava faltando, né? Que era a transformação pessoal. Embora se tenha técnicas, tenha tecnologia para a questão ambiental ser hoje aplicada, era necessário as pessoas terem consciência que isto era importante. Então eu fui para o meu doutorado com este foco de como é que eu posso propor algo que transforme, principalmente dentro dos cursos de gestão, que é a minha área, como é que eu posso propor algo. E nessa trajetória, né, do doutorado, que eu fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, surgiu a oportunidade de fazer o que se chama de doutorado sanduíche, que é ficar um tempo fora do Brasil estudando. E aí, das diversas pesquisas que eu fiz, eu fui escolhendo algumas universidades, e uma universidade nos Estados Unidos, chamada Boston College, na Universidade de Boston, me aceitou. E eu primeiramente enviei um e-mail, e esse e-mail foi enviado para uma professora chamada Sandra Waddock, e ela me recebeu lá, em 5 dias, conversando com ela, ela mandou a carta. Cheguei na primeira reunião que eu fiz com a Sandra, a professora Sandra colocou: o que você vem fazer aqui? O que você quer? Aí eu falei para ela que queria ampliar a base conceitual da gestão, entendendo como é que a gente poderia melhorar essa questão socioambiental, buscando elementos de outras áreas. Por exemplo, filosofia, antropologia, sociologia. E nesse caminho, ela, com seu pragmatismo americano, ela perguntou: mas como é que eu posso auxiliar você? E como eu tinha lido os seus últimos trabalhos, eu sempre referenciava algum artigo que ela tinha colocado. E em determinado momento da conversa, ela perguntou: mas que mais de novidade você quer trazer? Eu falei: professora Sandra, eu tenho uma trajetória pessoal que eu gostaria de trazer para esse meu trabalho, que é a questão da espiritualidade. Então eu gostaria de trazer a espiritualidade para dentro desse meu trabalho. Aí ela olhou para mim e perguntou: tá, Cláudio, mas o que é espiritualidade para você? Eu expliquei, né, isso que eu falei no início, que é essa conexão com o todo. E aí a segunda pergunta que ela fez: como é que eu posso auxiliar você?
Aí eu falei dos artigos que ela tinha escrito. Ela disse, é isso que você conhece do meu trabalho? Eu disse, sim. Então aqui eu vou mostrar um pouquinho mais do meu trabalho. Aí ela chegou, abriu o computador dela e ela estava escrevendo um livro, Cláudia. Que o livro chama-se Xamã Intelectual. Maravilhoso. Maravilhoso, um livro fantástico. Aonde ela estudou o papel do xamã dentro das suas comunidades, identificando 3 papéis principais, né, que é o de conector, Sim. produtor de sentido e o que ela chama de curador, né, que é o healer. Uau, maravilhoso. Maravilhoso, né? E ela trouxe isso, colocando-nos a responsabilidade de nós sermos também, dentro da academia, xamãs. Xamãs. Uau. Os cargos de liderança, as posições de liderança, ela associou com xamãs. Com xamãs. Então, primeiramente no meio acadêmico e depois expandindo, né, para fora. Então, quando ela colocou aquilo, né, eu você me arrepio até agora. Maravilhoso. Porque era exatamente isso que eu estava pensando e ela colocou, isso faz sentido? Faz. Faz então, totalmente. claro, e aí começamos a trabalhar em cima disso. E a partir daí ela foi me apresentando outros pesquisadores nos Estados Unidos e aí eu me associei a um grupo de pesquisas, né, que é Gestão, Espiritualidade e Religião, né, que é o MISR, do Academy of Management, onde eu tive contato com muitos pesquisadores na área, nos Estados Unidos, na Europa. E aí eu fui ampliando minha base teórica. Quando eu voltei para o Brasil, já voltei, né, com essa bagagem teórica. Conversei com o meu orientador aqui, né, no início teve um pouco de reação, assim, não, mas isso é muito novo. Muito novo para o Brasil ainda, né? Mas com toda essa base teórica de fora, eu desenvolvi a minha tese, né, que está focada nisso, no desenvolvimento. Principalmente eu foquei no desenvolvimento dos docentes na área de gestão, para que esses docentes levem, né, essa questão da espiritualidade, essa questão desse desenvolvimento para outros alunos, né, sem necessariamente usar o termo espiritualidade, mas essa ideia da conexão, entender o todo. E a partir daí, então, eu tenho hoje, né, me dedicado a trazer esse tema para as organizações. Então, como é que as organizações podem se tornar mais produtivas, impactar positivamente o meio ambiente, o espaço de trabalho ser um espaço melhor, de um bem-estar maior, reduzindo a questão de afastamentos por doenças relacionadas a questões emocionais, psicológicas, e aumentando o foco, produtividade, também a questão da criatividade dos seus funcionários por meio do desenvolvimento dos princípios da inteligência espiritual. Então hoje, Cláudia, esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido e hoje bem mais fora da academia do que na academia, né? Então eu fiquei 16 anos trabalhando, inclusive em mestrado profissional, né, com esse tema, com vários orientandos que hoje estão aí no mercado levando esse tema para fora, né? Mas hoje eu estou atuando fortemente dentro das organizações.